Você é um. Você é único. Dos 6,5 bilhões de habitantes nesse planeta, não existe ninguém neste mundo igual a você. Isso mostra a criatividade e o poder do nosso Deus, de fazer você de uma maneira única, maravilhosa. Você pode dizer isso para a pessoa do seu lado: você é único. Não tem ninguém nesse mundo igual a você. Mas existem vários tipos de peculiaridade. Alguns são uns assim um pouco mais altos. Pena que o Giba não está aqui, mas eu pensei nele quando eu fiz aquele grandão. Alguns outros são mais baixinhos, mais fofinhos, mas são únicos. Outros também, quem sabe, mais simples. Quem sabe aquele outro já do algarismo romano, mais sofisticado, mais intelectual. Existem aqueles uns que estão com dor nas costas, já chegaram na fase do condor. E aqueles uns únicos elitizados, diferentes. E aqueles uns jovens e aqueles uns mais velhinhos, acabados. Mas de qualquer maneira somos todos únicos. John Maxwell, no seu livro 17 Leis de Trabalho em Equipe, na lei do significado, ele diz o seguinte: é um número pequeno demais para alcançar a grandeza. Por isso que quando Deus criou o homem, ele falou: não é bom que o homem esteja só, seja único. Deus criou para ele a obra-prima da criação, que foi a mulher, aleluia. Ahá! E nós precisamos uns dos outros. Sozinhos nós não podemos alcançar nada. Sozinhos nós não podemos nem sequer viver. Nós precisamos de pessoas do nosso lado. Pense nas piores experiências que você já teve na sua vida. Pense pelo menos uma delas. Não precisa falar qual é. Mas é provável que essa experiência triste, difícil, você tenha passado com uma pessoa, ou com algumas pessoas. Agora pense na experiência mais maravilhosa que você já teve na sua vida. Eu vejo algum sorriso agora. É bem provável que essa experiência tenha sido também com pessoas. Interessante que as piores, as melhores experiências que nós passamos nas nossas vidas são com pessoas. Existem dois tipos de relacionamentos. Pode ir para o próximo, Davi. Existem dois tipos de dimensões na nossa vida. Nosso relacionamento com Deus, essa dimensão vertical, nós e Deus, e a dimensão horizontal, nós e as pessoas. E nós sempre vivemos nessas duas dinâmicas, com Deus e com as pessoas, com Deus e com as pessoas. Se Deus quisesse que nós somente tivéssemos um relacionamento com Ele, a melhor coisa que a gente podia fazer seria abrir a igreja Ágape da Pedra Grande e ficarmos lá em cima, longe de tudo e todos, esperando Jesus voltar. Mas Deus nos colocou neste mundo para fazermos algo, para nos relacionarmos com pessoas. É sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Nós vamos conhecer 4 princípios importantes para uma vida bem-sucedida neste novo ano que se iniciou. Quantos querem ouvir? Se você trouxe caneta e papel, anote, que é muito importante para a sua vida. Em primeiro lugar, repita comigo: eu preciso estar no lado de Deus. Repita. Uma questão de salvação. Assim como existe 2 lados de um campo de futebol, 2 lados de uma quadra de tênis, basquete, vôlei, existem 2 lados opostos e antagônicos também no mundo espiritual. Nós temos o lado de Deus e nós temos o lado do seu adversário, o inimigo de Deus, diabo, Satanás. E vejam,
a escalação do time desses dois lados. De um lado você tem o bem de Deus. Do outro lado você tem o mal e um conflito constante entre eles. De um lado você tem paz. Do outro lado você tem guerra. De um lado você tem luz. Do outro lado você tem trevas. Do lado de Deus você tem amor. Do lado oposto você tem ódio. Do lado de Deus você tem a verdade. Do lado do inimigo você tem a mentira. Do lado de Deus você tem a vida. Do outro lado você tem a morte. Do lado de Deus a obediência. E do outro lado a desobediência ou pecados. Do lado de Deus, anjos. Do lado do inimigo, demônios. E do lado de Deus, onde Ele habita no céu e o inimigo no inferno. Olhando para esse campo de futebol aqui, quantos aqui gostam de jogar futebol? Alguns. Alguns acham que sabem jogar futebol. Mas nesse campo que nós conhecemos, existe um grande abismo que separa os dois lados. Está lá. E algo interessante que aconteceu. Todos nós, quando nascemos um dia, nascemos do lado oposto de Deus. Nós nascemos com pecado no nosso coração, portanto, longe da presença de Deus. A Bíblia diz lá em Isaías 59, versículo 2. Diz, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam vocês do rosto dele. Então são os nossos pecados que nos faziam estar do outro lado, contra Deus, no lado oposto de Deus. Nós vemos também em Colossenses capítulo 1, 21, diz, antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Separados de Deus. E ainda lemos em Efésios 1:5. A Bíblia diz que deu-nos vida juntamente com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Ou seja, nós estávamos mortos daquele outro lado, longe de Deus. Mas Ele nos deu vida com Cristo. E nós vemos como que Deus superou este abismo que nos separava ao enviar Jesus Cristo. Que nasceu, que viveu, que morreu na cruz, para perdoar os nossos pecados que nos separavam de Deus. Então Jesus tornou-se o único mediador entre os homens e Deus. E a única maneira para nós passarmos para o outro lado, para o lado de Deus, é através de Jesus, uma pessoa que é Jesus. Não é religião, não é caridade, não é bondade, não é nada, é simplesmente uma pessoa, Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz, em 1 Timóteo 2, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que entregou-se a si mesmo como resgate por todos. Deus fez isso. E nós lemos em João capítulo 14, versículo 6, Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Queridos, não existem. Os romanos do passado diziam que todos os caminhos levam a Roma. Muitos dizem que todos os caminhos levam a Deus. Isso é mentira. Só existe um caminho até Deus e é Jesus. E este caminho, esta ponte foi estabelecida através da vida de Jesus. Portanto, neste ano, o primeiro passo que você deve dar para uma vida vitoriosa, abençoada e com propósito é você estar no lado de Deus. É a primeira questão que precisa ser resolvida. Quem sabe você já tenha tomado essa decisão de ter Jesus no seu coração. Mas se você nunca tomou essa decisão, saiba que ela é a decisão mais importante da sua vida, é você estar do lado de Deus. E você tem esse período de vida para você decidir estar do lado de Deus. E tudo que vem a seguir, tudo que eu vou falar a seguir, não terá significado nenhum se você não estiver, em primeiro lugar, do lado de Deus. Amém?